Olá, boa tarde para quem está nos acompanhando agora ao vivo. Para quem vai nos acompanhar amanhã de manhã, bom dia, né? Que amanhã às 8h30 nosso programa é reprisado. E na sexta-feira à noite, também às 20 horas, você também pode assistir aqui pela BNV TV. Pessoal, hoje nós estamos fazendo o último programa do ano, infelizmente. Mas nós vamos abordar um tema muito importante e que eu acredito que é um tema que a gente já pode utilizar desde agora. Começando agora pelas festas de final de ano, onde nós vamos rever muitas pessoas, porque nós vamos falar sobre o poder das conexões. Né, as nossas redes sociais, tanto as redes de amigos, né, as redes presenciais, quanto as redes virtuais, o poder e a influência que isso exerce sobre a gente. E para começar o ano de 2018, nada melhor do que a gente começar a refletir também sobre esse poder dessas conexões e essa influência sobre a gente. E para falar sobre esse tema, Kelvin está aqui hoje. Tudo bem, Kelvin? Tudo bom, Kalina? Mais uma vez. Pois é. Um prazer imenso, uma satisfação muito grande de estar. Já estou perdendo as contas já. Pois é. Estou achando que vai ter uma cadeirinha cativa aí para você. Estou aqui. Né? Acredito que os internautas estão gostando bastante, porque temos recebido feedbacks positivos acerca disso. E para mim tem uma satisfação. Se precisar de ter uma cadeira cativa aqui da minha parte. Olha, excelente proposta. Pessoal, para quem acompanhou Conexões Harmônicas, que nós falamos aqui várias vezes, o Kelvin foi um dos palestrantes, a Lailma hoje infelizmente não pôde estar presente, e o Alan Massai foi quem tocou para a gente lá no Conexões. Boa tarde, Alan. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, é um prazer estar aqui. Legal. E como o tema praticamente é o mesmo tema do Conexões Harmônicas, vamos ver se a gente consegue reproduzir um pouquinho do clima gostoso, lúdico, leve que foi o Conexões Harmônicas. Eu espero que vocês estejam presentes em fevereiro, tem outra edição. Mas vamos lá, Alan, o que você vai fazer pra gente hoje à tarde? Pois é, hoje à tarde eu vou mostrar algumas das músicas que eu vou gravar um DVD, na verdade, no dia 22 agora. E eu vou mostrar algumas das músicas que vão ser mostradas, que eu vou tocar lá, na verdade, né? Muito bom. É. Isso aí. Então, pode começar. Pode agora? Pode. Legal. Me dá um tempo pra pensar e resolver minha vida, que despertou quando você chegou. Eu nem sabia que estava adormecida. Deixa eu entender o que aconteceu, assimilar o que é amar desse jeito, entender o meu caminho, fazer o que deve ser feito. É difícil, encontro o meu coração querendo o bem do teu, querendo o bem do teu. É difícil, encontro o meu coração querendo o bem do teu, querendo o bem do teu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Espero que esse tempo te mostre uma direção, que um dia, quem sabe, possa ser em meus braços. Enquanto isso vivo num mundo paralelo, encontrando meu espaço, encontrando meu espaço, encontrando meu espaço. É difícil, encontro meu coração querendo o bem do teu, querendo o bem do teu. É difícil, encontro meu coração querendo o bem do teu, querendo o bem do teu.
Uau! Parabéns. Muito bom. É Show sua de essa bola, música? né? Sim, é uma música autoral. Nesse DVD eu vou gravar apenas músicas autorais mesmo. Vou contar com a participação de várias pessoas aí, ícones da música brasiliense. Que Vai massa. ser bem legal. Que legal, muito bom. Muito bom, né, Kelvin? Muito bom, muito bom. Kelvin, mas diga aí, fala pra gente. O que significa, do que se trata essa temática, o poder das conexões? Bem, o Poder das Conexões, que é, na verdade, um livro de Nicholas Christakis, foi, na verdade, o objeto da nossa palestra no Conexões Harmônicas, né? E a propósito, quero dizer que foi um sucesso. Kalina já adiantou aqui que em fevereiro teremos uma nova edição, certamente uma edição maior, né? Porque a nossa previsão era para 100 pessoas e tivemos 118 pessoas. Tivemos de nos virar nos 30 ali para conseguir acomodar todos e de maneira que todos se sentissem confortáveis, como era o nosso propósito, não é isso? Enfim... Aliás, se me interrompendo, a gente sim. achava que não ia dar 100 pessoas, né? eu achei que ia dar umas 98, não é? Estava bem otimista. Mas enfim, Nicholas Christakis é um médico sociólogo, né? Salvo engano, a carreira dele se iniciou em Harvard, nos Estados Unidos, Boston, né? E daí ele foi se aperfeiçoando. Hoje ele ocupa também um cargo bastante estratégico, se não me engano, na Universidade de Yale. Mas, enfim, tudo começou com uma notícia que corre na internet. Se você colocar aí o caso do riso de Tanganica, né, vocês vão achar. Que caso que foi esse? Que episódio que foi esse registrado aí? 3 adolescentes, meninas, num determinado povoado lá da Tanzânia, esse povoado chamado Tanganica, elas foram do nada acometidas por uma alegria histérica. Começaram a rir, tiveram um ataque de riso. Riram, tal. A questão é que esse ataque histérico, ele foi de certo modo contagioso e que dias ou meses depois, mais de 90 habitantes tinham sido também acometidos dessa mesma alegria histérica. O tempo foi passando e, com mais alguns meses, uma cidade a mais de 200 quilômetros de distância também foi contagiada por isso. E esse contágio foi tomando, de certa forma, esse contágio foi crescendo de certa forma, que milhares de pessoas foram acometidas dessa mesma alegria, aspas, histérica, ali na ocasião considerada inclusive como uma doença. Né? Muito bem. Isso gerou uma certa curiosidade científica entre diversos estudiosos da área. Falei assim, mas como assim um riso pode contaminar uma outra pessoa? Né? Que tipo de contágio é esse? Bem, aí surgiram diversas pesquisas. O Nicholas Christakis, especificamente, ele é um médico sociólogo e ele estudava muito o contágio entre interações entre pares, do tipo, como que um esposo influencia uma esposa, um amigo influencia uma amiga. Até que um dia ele cuidava de uma senhora que sofria de demência, uma senhora idosa. O mais interessante é que é o seguinte, essa senhora era cuidada pela filha. Num determinado momento, a filha foi começou a manifestar sinais de exaustão e estresse. O esposo dessa filha adoeceu por conta do estresse dela. E onde é que estava o pulo do gato para o Nicholas Christakis? Um determinado dia ele recebeu um telefonema do amigo, do esposo, da filha dessa senhora acometida de demência, e esse amigo disse para ele assim, olha, eu estou extremamente deprimido com o que vem acontecendo com o meu amigo e eu não sei explicar o porquê. E aí então surgiu na cabeça do Nicholas, assim, mas espera aí, como que uma experiência em determinada distância social pode ter uma influência nas pessoas? Então, foi exatamente daí que surgiu essa curiosidade científica dele de estudar como que experiências, como que sentimentos, emoções, comportamentos numa rede social nos influencia.
e nos influencia como? No nosso comportamento, nos nossos sentimentos, nas nossas decisões. E daí então surgiu essa temática do contágio social e do poder das conexões, ou seja, como que o meu networking, como que as minhas relações sociais me afetam, seja para o bem, seja para o mal. Super interessante isso, Kelvin, porque se a gente for... Alan, você pode participar, viu? Fica à vontade. Aqui é um bate-papo mesmo. É interessante se a gente for parar a pensar na nossa vida, do quanto nós fomos influenciados e o quanto nós influenciamos. Isso vem sendo estudado já, né, pela sociologia, a forma como as pessoas se agrupam por grupos de afinidade, ou não, às vezes você tem relacionamento, tem contato com grupos diferentes do seu comportamento e você é influenciado por aquilo. Né? Na PNL a gente fala do mapa de mundo, cada pessoa tem seu mapa de mundo e geralmente a gente vai se aproximar de quem tem um mapa parecido com o nosso, mas quando você é colocado em contato com uma pessoa que é bem diferente de você, isso faz você questionar os seus valores, o que você pensa, seus princípios, e muitas vezes a gente amplia o nosso mapa, não é assim? Isso. Por ver uma outra faceta de uma coisa que a gente não havia percebido. Isso. E a internet potencializou isso com certeza. Ainda mais porque o mundo se estreitou, né? O mundo agora está mais próximo, né? E eu acho que a gente passa a ter novas percepções, né? Não, é impressionante. E esse próprio Nicolas, eu vi uma reportagem dele na Exame, e ele fala do efeito nas redes sociais e na rede de amigos. Mas agora, Kelvin, eu queria que a gente abordasse primeiro das redes sociais, que ele chama de manada na rede, e que a gente dá, inclusive, um exemplo assim. Se um adolescente se suicida, geralmente é proibido veicular esse tipo de notícia. Mas as pessoas que estão em contato, que ficam sabendo desse fato, você percebe que aumenta o número de suicídios naquela rede de amigos. A mesma coisa acontece por comportamentos agressivos, comportamentos, esses que a gente viu agora há pouco tempo, de depredação das coisas, nas manifestações. Inclusive o Exército estava monitorando as redes sociais e prevendo esses protestos, porque essa manada na rede, ou seja, essa coisa que vai contagiando e vai contaminando, e um movimento que era pequenininho, de repente vira gigante, e pessoas que não fariam e não teriam determinadas atitudes, passam a ter por influência. Eu faço parte de um grupo de amigos que se reúne há mais de 30 anos. E quando começou essa guerra política do PT contra a direita e tal, começou a ter tanta discussão nesse grupo e as pessoas começaram a se dizer coisas que não faziam o menor sentido, era um grupo de amigos. E num primeiro momento, isso já tem alguns anos, eu também entrei nessa, né, de ser anti-determinado partido e entrar nesses debates e tal. Depois você me disse se o que eu estou falando tem algum sentido, faz algum sentido. E chegou um momento que eu parei para me questionar, eu falei, vem cá, você está louca? Sabe, assim, uma agressividade desnecessária, sabe, assim, uma energia ruim que vai contaminando. Né? E quando você vê, você está envolvido naquilo. E um outro exemplo que essa reportagem da Exame fala é sobre, por exemplo, um assaltante quando ele é linchado. Quer dizer, uma pessoa com alguma falha de caráter, alguns valores diferentes do nosso, vai lá e tem uma atitude de pegar por mais que a pessoa tenha roubado, tenha feito alguma coisa errada, mas chegar ao ponto de linchar uma pessoa, a gente pensa que uma pessoa do bem não faria isso. Mas há muitos anos eu vi uma reportagem em Matupá do Maranhão, onde uma cidade queima 3 pessoas vivas. Uma cidade pequena, do garimpo. E eu falo isso nos meus treinamentos, essa questão da energia que contamina. Falei, gente, será que não tinha uma pessoa de bem nessa cidade? Uma pessoa para dizer assim, vem cá, vocês estão loucos, vocês estão matando 3 pessoas. Entende, assim, não é uma loucura isso? Como é que pode? De repente todo mundo vem uma onda de energia negativa e vai contaminando, daqui a pouco uma população inteira está linchando 3 pessoas. Tem a ver o que eu estou falando? Olha, eu acredito sim que tem a ver. Embora eu, particularmente, não chame isso de energia negativa, né? Mas isso assim, ó, só que
se nós formos passar para outros ramos aí do conhecimento, sim, muitas pessoas podem chamar isso de energia negativa. Por exemplo, alguém vai se utilizar da física quântica, alguém vai se utilizar, por exemplo, de alguns conhecimentos religiosos e tudo, para falar sobre essas questões de energia. Alguém vai usar, por exemplo, até... Enfim, mas não é o caso. Eu vou falar só da minha percepção. A questão da energia negativa, para mim, é simplesmente metafórica. Eu poderia me utilizar do termo energia negativa, que ela se espalha, não é? Mas eu prefiro usar, em vez dessa metáfora da energia negativa, eu preciso usar que, na verdade, são emoções e sentimentos que, de fato, estão influenciando aquelas pessoas que estão mais perto. Hoje, uma das maiores preocupações minhas, e isso eu aprendi com um grande mentor meu, um grande professor, que já me acompanha e a quem eu acompanho aí há mais ou menos 6 anos, e uma das perguntas mais fundamentais que ele fez para mim, e que fica ecoando, é uma pergunta filosófica, fala assim: Kelvin, o que você espalha? O que você está espalhando? Do tipo, entre aquelas pessoas mais próximas a você, o que você está oferecendo a elas de bom e de mal? O que está vindo de mim e que está assim, não é? Do tipo, se eu tenho um amigo que está... exemplo, eu vou chegar lá onde você quer, na sua história, tá? Mas digamos, eu tenho um amigo que ele está na dúvida entre separar e manter o casamento, entre se divorciar ou não. Quem sou eu nessa história? Aquele cara que simplesmente, cara, chuta o balde aí, deixa de ser bobo. Cara, vamos viver. Ou eu sou aquele cara, reflita. Não estou dizendo que você não deva se separar, estou dizendo para você refletir, amadureça. Você de fato já fez tudo, se casamento é importante para você, você já fez de tudo que você precisa para você centrar a sua cabeça, para você amadurecer, para você ver se realmente você pode fazer algo a mais. Então, o que eu estou espalhando entre aqueles que estão mais próximos a mim? Pegando o gancho agora do que você falou sobre o que passa nas mídias, o que passa na internet... Hoje a minha capacidade de influenciar as pessoas, ela, em tese, ela é muito maior. Por quê? Porque se presencialmente eu tenho pelo menos de 6 a 11 pessoas mais próximas a mim, o meu círculo social, em média, os nossos círculos sociais, em média, ele se resume a 5 a 11 pessoas mais próximas. Com as redes sociais, eu posso ter 1.000, 5.000, 50, 500 mil, 1 milhão de pessoas me acompanhando. Sim. Como que eu estou influenciando essas pessoas? O que eu estou espalhando para essas pessoas? Que tipo de conteúdo? É um conteúdo essencial? É um conteúdo supérfluo? Eu estou espalhando bem entre essas pessoas? Hoje nós vemos aí que, por exemplo, esses canais, a mídia, ela é uma extrema formadora de opinião. E é uma opinião que sequer me permite um contraditório, porque eu só escuto. E eu não posso nem dizer contra. Eu não vou citar aqui jornalistas, porque acho que não é o caso, mas tem uns que eu gosto de ouvir, mas me dá uma vontade de mandar uma mensagem desaforada, porque ele está generalizando, ele está formando uma opinião que não me permitiu nenhum debate, não meu, mas com qualquer outra pessoa, porque eu sei que tem muita gente que tem uma opinião forte. Uma imposição, contra. Né? Uma imposição. E manipulação. Total. Aí que tá. Total. A questão da manipulação. Porque ele sequer me permite, às vezes, refletir ou trazer uma antítese, que é o que eu chamo o debate, um debate dialético, um debate em que eu possa enriquecer a minha opinião. É aquele debate em que você me oferece uma tese, eu devolvo com uma antítese, e dali nós temos uma síntese, não é? E não necessariamente eu preciso concordar com você, você precisa concordar comigo, mas vamos ter a cabeça aberta para eu estar sempre considerando a opinião do outro e não simplesmente seguir nessa manada. Sim. Do tipo, você citou muito bem, as pessoas que vão lá e simplesmente lincham uma pessoa que cometeu uma ilegalidade. A depender da ilegalidade que ele cometeu, eu confesso, até eu poderia entrar emotivamente naquela vontade de linchar também, de prender ele no poste, de meter a porrada. Por quê? Confiando não, naquela expectativa de que a justiça não vai funcionar, então eu preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos, né?
Mas será que essa é a melhor influência para mim dentro de um Estado democrático de direito, por exemplo, onde nós temos leis a ser cumpridas, se o tribunal, se a justiça não cumpre com o seu papel como deveria, não vamos entrar nesse mérito, mas não sou eu que vou fazer justiça com minhas próprias mãos. Me roubaram, então eu vou lá e roubo o outro, né? O cara fez alguma coisa, eu espanco, não é? Esse é um tipo de influência que, na verdade, entra nesse conceito de efeito manada, ou como é que foi a manchete? Efeito manada que efeito ele falou. manada, não é isso? Assim, eu não acho a mais adequada. Né? Legal demais. E aí ele aborda não só essa questão das redes sociais, né? E aí vamos ficar atentos aí, gente, até quem tem filho, né? O poder que tem as mídias hoje, né? Essa realidade virtual, aliás, é virtual mesmo, né? Que eu posso chamar. Essas relações virtuais, o poder e a influência que tem. E chega uma hora que a gente até fica um pouco de mãos atadas, porque essa semana minha filha virou para mim e falou assim: mãe, você tem que ficar mais atual. Você tem que ouvir o que a galera tá ouvindo. Tá, põe aí para eu ouvir. Cara, uns funks com as letras que eu falei, nossa senhora. Mas a batida é super legal, é contagiante. Mas as letras, muito palavrão. Sabe, eu falei, caramba, como lidar com isso, né? Porque eu não posso ser a caretona, porque não vai adiantar eu falar, não ouça, não vai ouvir na minha frente. Na escola, quando estiver nas festinhas, é o que rola. Então, como é complicado a gente lidar, até o Alan colocou sobre isso, né, Alan? Sobre essa novidade, toda essa informação que a internet traz e que influencia diretamente o comportamento de todo mundo que está ao nosso redor, principalmente os nossos filhos que estão em fase de formação. E aí, como lidar com isso? Então, estar atento ao que está sendo, até o que tem entrado nas nossas casas. Né? A gente tem que pensar um pouquinho a respeito disso. O Alan, na música, deve ter várias coisas para falar sobre isso, né? Porque... Com certeza. Eu vejo a música muito como uma forma de influência mesmo, né? E eu tento influenciar de uma forma construtiva, né? É algo que é um princípio meu, de verdade. Mas assim, longe de julgar, né? Mas assim, eu penso que realmente música é muito vinculada a essa questão de influência e fica lá no subconsciente, né? Muitas coisas que influenciam depois nos atos, influenciam... Sim. Isso, às vezes, pode ser negativo para a pessoa, né? Um dia desse, eu sou terrível, eu sou muito crítica, muito crítica. Então, as músicas que eu ouço, eu não consigo não criticar a letra. E esses dias eu estava no Uber, cara, eu estava ouvindo uma música, Obrigada. Sabe, eu falei assim, gente, será que as pessoas ficaram surdas, emburreceram? O que aconteceu? Porque a letra era terrível. Falei, como que alguém ouve isso? Como? Principalmente depois desse movimento aí do sertanejo comercial, né, do arrocha e tal. Você pega as letras, cara, é um negócio assim que, desculpa quem gosta, mas é terrível. É rima pobre, sabe? É uma letra extremamente pobre e eu falo, como que alguém ouve isso no carro? Me explica, eu não consigo entender. Muitas pessoas me falaram que elas vinculam isso a festas, a momentos felizes e por isso que elas ouvem, porque elas querem esquecer dos problemas. Muitas pessoas já falaram isso pra mim. Só que, realmente, acaba é uma falta de conteúdo mesmo que influencia depois nas pessoas. Sem dúvida nenhuma. Mas eu penso que a internet, né, que é o tema aqui, é algo que está disseminando coisas que não teriam espaço normalmente nas mídias convencionais, né? Sim. Então, ainda bem. Tem muita música muito boa, principalmente de Brasília, que está se espalhando em âmbito nacional só pela internet. E assim, consequentemente, já está começando até a atingir as mídias maiores, né? Isso é legal. Isso é muito bom mesmo. Mas, Kelvin, eu quero saber de você o seguinte. Tem pesquisa sobre esse assunto? O que foi, você já falou um pouquinho, né? Sobre essa pesquisa lá. Mas o que você tem para dizer para a gente sobre não só essa influência na internet, mas... o contágio mesmo social nas nossas relações humanas, com os nossos amigos, as nossas interações. O próprio Nicolas iniciou uma série de pesquisas acerca do assunto. Não só iniciou, como ele também compilou, ele foi atrás de outras pesquisas que já haviam sido feitas sobre o assunto. E algumas assim que eu achei assim, as mais excelentes,
que eu tive acesso, é uma, por exemplo, que não me lembro agora a universidade lá, mas pouco importa. Eles pegaram um grupo de 5.000 pessoas e essas 5.000 pessoas, elas deveriam dar dados gerais das 10 pessoas mais próximas a ela. Então, digamos, você e Kalina. Kalina, me diga as 10 pessoas mais próximas a você. Aí você me pega e me fala, fulano. São as pessoas com quem eu tenho um contato mais próximo. Beleza, me dê informações gerais sobre essas pessoas. Aí você fala, fulano é assim, fulano é assado. Eu dou os critérios, né? Do tipo, essa pessoa, como é que é? Ela malha, ela estuda, ela trabalha, ela faz o quê? Quanto que você acha que ela ganha e tal. Informações que você vai me dar segundo a sua percepção. Beleza. Então daí nós temos um grupo de estudo de 50.000 pessoas. São 5.000, cada um dando dados de 10, então totalizando as 50.000 pessoas. O curioso foi que estatisticamente se percebeu que entre essas 5.000 pessoas, que eram de fato o objeto direto do estudo, a variação de peso delas dependia diretamente do fato de as outras 10 pessoas mais próximas a ela ter emagrecido ou engordado. Caramba. Então olha só a influência que se tem dentro de um grupo social, dentro da sua rede social. Nós agora estamos falando da rede presencial, não da rede virtual, né? Que ambas têm influência, mas cada um com parâmetros e proporções bem diferentes. Uma outra que, assim, que eu achei magnífica também, muito parecida com essa, só que foi com adolescentes. Uma pesquisa feita pela Universidade da Carolina do Norte. Foram 90.000 adolescentes entre 1994 e 2008. Esses adolescentes, da mesma forma, foram indagados a dizer sobre informações de colegas deles, só que dessa vez dos 5 colegas mais próximos, informações sobre contatos com droga, como é que era a vida sexual dessas pessoas, crenças religiosas e etc. Qual o curioso? Foi constatado um alto grau de influência e de contágio social entre esses adolescentes. Por quê? A maioria deles tiveram experiência sexual, por exemplo, sem proteção, por conta de uma influência de um amigo. A maioria deles teve contato, por exemplo, com droga da espécie maconha, por conta da influência de um amigo. Contato com bebida, por conta da influência de um amigo. De maneira que as instruções, os valores herdados dentro de casa foram enfraquecidos, foram fragilizados por conta do grupo, daquele grupo onde eu estava inserido. Se eu quisesse ser aceito naquele grupo, se eu quisesse fazer parte, se eu quisesse me fortalecer, se eu quisesse ser tido como alguém de destaque naquele grupo, eu precisava. Isso dentro da cabeça do adolescente, né? Porque de fato, na verdade, ele não precisa disso, mas na cabeça dele ele precisa e acaba sendo influenciado por essas questões. E diversas outras pesquisas, uma muito interessante, dizendo que se uma pessoa ela tem um amigo feliz, o índice de felicidade dela aumenta em até 15%. E se ele é amigo de um amigo que tem um amigo feliz, o nível de felicidade dele pode aumentar em até 10%. E aí vai, né? Outra pesquisa também que eu achei muito interessante. Quanto mais redes sociais você está inserido, menores são as suas chances de sentir, por exemplo, uma depressão ou uma solidão. E o contrário é que quanto menos você se envolve em redes sociais, quanto mais você se isola, maior a probabilidade de você se sentir depressivo e etc. Então, está aí tanto a importância das redes sociais, não só a importância delas, como também a importância de geri-las. Eu preciso gerir a minha rede social para, de certa forma, eu me blindar do... é interessante isso, porque eu me lembrei. Logo no início, acho que foi você que falou aqui, Alan, de se contaminar na rede, né? Quando eu comecei a ter acesso a esses estudos, logo me veio um insight para saber o seguinte: uma rede social, ela pode ser contagiante ou pode ser contagiosa. Dá para perceber o contradido? Sim. Porque contagiante me dá uma ideia de alegria, de entusiasmo, de euforia. E contagiosa já me dá aquela conotação do tipo assim, cara, de algo maléfico. Então, essa importância de você gerir o seu contato social, suas redes sociais, é o que vai te possibilitar isso.
Cara, eu me afastar daquilo que é contagiante. Com certeza. Aliás, me afastar daquilo que é contagioso e me aproximar e manter aquilo que é contagiante, aquilo que eu sei que vai ser bom para mim, bom Posso pro falar meu que eu sou espírito. experiência viva disso, assim. Por muito tempo, até ano passado, assim, eu só via as coisas que aconteciam nas redes sociais, televisão. Aí depois de algumas imersões que eu tive, né, principalmente de coach, eu percebi o quanto isso influencia no que a gente é, de uma certa forma, né? Principalmente na questão das escolhas, nos pensamentos, né? E é aquela questão de cortar o mal pela raiz, né? É de você saber selecionar o que faz bem pra você, né? Mas ao mesmo tempo você não ser ignorante, né? Você saber aonde conseguir as notícias, né? Mas não necessariamente da forma como elas são mostradas. Né? Isso aí é uma coisa que também... tipo, que nem na televisão. Boa noite, 50 pessoas morreram. Pois é. Não, eu sempre questiono isso. Deixa eu te cortar um pouquinho, Não, tudo Kelvin. bem. Eu não assisto jornal há muito tempo. Eu ouço a minha CBN de manhã, que eu acho que é uma forma de veicular as notícias de uma forma mais... Como é que é a palavra? Mais neutra. Sim. E Jornal Nacional, desculpa quem gosta. Cara, um dia desse eu fui assistir, sem brincadeira. Guerra na Síria, ataque de terrorista lá em Londres, depois os escândalos do Brasil. Não tinha uma notícia que prestasse, só desgraça. Eu falei, cara, como que um país produz? E fica vicioso isso. Vicioso. Como que a gente pode sair dessa, desculpa, essa merda que a gente tá? Esse buraco que a gente tá? Se a gente é bombardeado dia e noite só por coisas ruins. Eu tenho absoluta certeza que isso é uma estratégia de manipulação. Com certeza. De fazer da gente um povo fraco, de enfraquecer. Porque será que os outros países não têm problema, gente? Claro que tem. Com certeza. Inclusive políticos. Mas não tem essa abordagem, sabe, assim, massiva, tipo, martelando na cabeça das pessoas, ó, Lava Jato, não sei o que lá, e é o tempo inteiro. Sensacionalismo, né? Pois é. Só... É porque notícia ruim vende muito mais do que notícia boa, não é? Por exemplo, o que corre mais nos corredores? A fofoca, não é? Ou a notícia boa de... Não é, todo Notícia mundo boa atrás nem de corre, fofoca, né? notícia boa nem corre. Sabe, ela logo para ali, logo alguém estanca. Né? Sei lá, uma notícia do tipo, porra, meu amigo passou num concurso público e tal. Quase não. Agora, cara, você soube que fulano se separou? Putz, essa daí vai correr numa velocidade, pode dizer que quântica, já que a gente usou essa palavra no início. Entende? Então, notícia ruim é que vende. Agora, eu trago um alerta para isso. Porque é o seguinte, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são gerados a partir de imagens que nós formamos no nosso cérebro. Lógico, as imagens que nós captamos pelos nossos sistemas sensoriais, principalmente o visual e o auditivo, principalmente esse, mas também por imagens que nós formamos no nosso cérebro. Então, quando eu vejo e ouço uma notícia dessas, isso já tem uma alteração nos meus sentimentos e nos meus comportamentos e nos meus pensamentos. Só que quando eu deixo de ouvir e deixo de ver essa imagem, eu carrego ela comigo. Quando eu deixo de ouvir o áudio da imagem, a notícia, e a imagem dessa notícia, eu carrego a imagem porque eu já tenho uma representação dela. Então, na minha cabeça, mesmo quando eu estou lá no trabalho, eu tenho a imagem lá do número de mortos lá na Síria. Eu tenho a notícia aqui ruim do escândalo da Lava Jato. Tudo isso, essas imagens, elas alteram meu pensamento, meu comportamento. Eu carrego isso comigo. E isso certamente altera o meu resultado no meu dia a dia. Agora, a questão é como eu alimento os meus pensamentos e os meus sentimentos. Se eu troco isso simplesmente por pensamentos de gratidão, tá? E eu não quero ser mais um clichê na história, porque realmente está na modinha esse negócio agora de falar gratidão, gratidão, gratidão. E olha, sinceramente, é melhor sair desse clichê e fazer uma viagem interna mesmo e refletir todo dia ao acordar, cara, pelo que eu sou grato hoje. E todo dia ao dormir, cara, o que aconteceu comigo hoje
pelo que eu posso agradecer. E esses dias eu refletindo sobre isso, eu pensei assim, cara, e se eu acordasse amanhã e não tivesse aquilo pelo que eu não agradeci ontem, como é que seria? Do tipo, poxa, minha mãe permanece viva. Se eu não tivesse agradecido e por isso no outro dia eu acordasse sem isso, ou seja, sem minha mãe, como é que seria? Sabe, o quanto que isso pode alterar os meus sentimentos, minhas emoções, meu comportamento, meu pensamento. Eu, de fato, criar um hábito de agradecer. Sem contar que a gente tem muito mais o que agradecer do que a gente imagina, né? Basta a gente exercitar isso. Muito mais agradecer do que pedir. Com certeza. Muito mais. Isso tem uma influência. Eu acredito que talvez a gente até fugiu um pouco do nosso tema, mas é porque foi digamos o seguinte, tem um elo aí, né? Tem um elo, tem um gancho acabou importante. que a gente enganchou isso daí. Mas é só para dizer como que isso nos influencia. Então, se eu fico muito nessa mídia de massa manipuladora, né, eu estou sendo influenciado, isso está influenciando o meu dia, o meu comportamento e mais. Quando eu chego no meu trabalho, eu ainda quero fazer um clipping de todas essas notícias ruins para os meus colegas, inclusive para aqueles que nem viram. Aí eu chego, por exemplo, você não assiste televisão, mas eu chego para você supostamente, Sim. Kalina, você viu, cara, desvios de mais de 40 bilhões. Pô, isso poderia ter sido usado nos hospitais, né? Pô, quanta gente está morrendo por isso. E aí aquilo, pelo que eu já fui contaminado, então contamino você que não tinha nada a ver com isso, que já nem quer assistir jornal e acabo ainda falando isso para uma outra pessoa e essas emoções, esses sentimentos, esses comportamentos vão passeando na rede. Então, quer dizer, hoje não é só um resfriado que passa numa rede para outros sentimentos, comportamentos e tudo, e daí então a importância de nós gerirmos as nossas redes sociais. Legal demais. E trazendo para o presencial, Kelvin, há 1 ano e meio, eu posso dizer que eu fiz uma mudança radical na minha vida. É uma mudança de 180, assim. Não posso falar 360 porque eu vou voltar para o mesmo lugar, né? Mas foi uma mudança muito radical. E uma das coisas que eu revi foi essa questão dos relacionamentos, das amizades das pessoas com quem eu me relacionava. Porque eu sempre fui uma influenciadora, sempre. Todas as ferramentas de perfis que eu já fiz, eu sou muito relacional, dá sempre o mesmo resultado, né? E quem é relacional geralmente é influente, né? E apesar de ser assim, eu pensava que por ser assim, aliás, eu seria capaz de influenciar as pessoas e não ser influenciada. E acabou que, querendo ajudar ou querendo ser heroína, sei lá o quê, eu convivi com pessoas que, no final das contas, eu percebi o quanto aquilo me fez mal. Mas durante o processo eu não me dei conta disso. Sabe? Quando eu parei para fazer um balanço geral, eu falei, cara, isso está me adoecendo. Literalmente eu estava adoecendo. E eu cortei o mal pela raiz. Eu falei, não quero mais isso na minha vida. Isso é o quê? Pessoas. E pessoas que não estavam diretamente, como na pesquisa falou, não estavam diretamente ligadas a mim, mas eram terceiros. Eram quartos, eram quintos, não sei como que eu posso dizer isso, que estavam trazendo essa influência. E o que você poderia falar para a gente sobre isso? Essa questão de com quem a gente se relaciona, com quem a gente troca todos os dias, e não só com quem está diretamente ligado a gente, mas as pessoas que estão ligadas, as pessoas que a gente está ligado. E assim vai. Eu não sei qual o nome que se dá para isso. Bem, podemos dar vários nomes para isso. Só que eu começaria por algo específico chamado o seguinte: o que você quer? O que você busca? Quando eu sei o que eu quero e quando eu sei exatamente o que eu busco, esse filtro, ele é automático. Porque eu acabo percebendo assim, bicho, cara, essa pessoa não soma na minha vida. E quando eu sei o que eu quero e quando eu sei o que eu busco, eu passo a blindar. Tá, deixa eu te cortar um pouquinho só. Às vezes, falar de blindar é muito importante, eu quero que você dê muita ênfase nisso, porque às vezes a gente é obrigado a conviver. E aí?
Quem disse que você é obrigado a conviver? E quando são familiares? E quem disse que você é obrigado? Olha, isso realmente dá um debate muito profundo, né? Aliás, é tão profundo que eu não sei se nem teríamos tempo. Aí, tudo que eu for te dizer aqui, tudo que eu for falar para você, eu quero deixar bem claro que é só uma percepção e não tem nada certo aqui. Eu tenho isso firme comigo assim, nada do que eu falo é certeza. E amanhã eu posso mudar de opinião a depender dos dados que eu tiver amanhã. Inclusive, depois da nossa conversa, de repente eu posso mudar de opinião e falar, realmente, Kalina, eu não tinha pensado nisso que você falou. Mas eu, até agora, eu acredito assim, ninguém é obrigado a... Porque você é casado, eu ser obrigado a viver, a conviver com o esposo ou com a esposa, com o filho, com a mãe, com o pai. Obrigados até que... Eu sou obrigado a isso? Eu particularmente, acho que não. Quando que eu acho que não? Quando isso está ferindo a minha própria paz. Se eu tenho um compromisso com a minha paz, se eu tenho um compromisso com os meus valores, seja lá quem for, para mim, na minha percepção, eu não tenho uma obrigação. Até porque eu sou livre. Eu sou livre a partir do momento que rompeu-se um cordão umbilical com a minha mãe. Tenho os cuidados, minha mãe sempre teve os cuidados comigo, eu tenho os cuidados com a minha mãe, e eu tenho assim, um dever ético e moral com a minha mãe, com os meus pais, a quem eu amo, e sempre contribuíram para a minha vida. Então, assim, eu não tenho um exemplo concreto, mas se uma outra pessoa tem um compromisso com a própria paz, e os próprios pais querem tirar essa paz dele, qual o compromisso que ele tem ou obrigação de conviver com isso? Olha, sinceramente, pode doer em quem doer, mas na minha opinião não há uma obrigação, sabe? E não quero deixar isso aqui como uma certeza, tá? É só uma reflexão minha, eu quero deixar isso muito claro. E também dizer o seguinte, que eu não quero influenciar você que está ouvindo a gente com o que eu estou falando, é só uma percepção minha. Se você achar que tem sentido o que eu estou falando, tudo bem, aceite. Ou se não, apenas reflita. Mas eu acho que ninguém tem essa obrigação. Com namorado, com namorada, com filho, com filha, com parente. Não é? Nós somos livres. E acho que, aliás, amar é estimular a liberdade do outro. Cara, bicho, vai ser livre. Ninguém Tem um filósofo chamado Diógenes, que ele fala o seguinte, perdão, eu não sei se foi Diógenes ou se foi um cara chamado Mestre Bias, que ele fala assim, ó, omnia mea comporto, em latim diz o seguinte, tudo que é meu eu carrego comigo, o que é meu está aqui. Esposo, esposa, não é sua, por uma convenção legal a gente chama de minha mulher, ou no caso da mulher, meu marido, mas no fundo ele não é seu, tudo que é seu você carrega com você. E quando você falecer e tudo, você não vai levar nada com você. Entende? Então, eu parto desse princípio para sempre estimular a liberdade do outro. No dia que uma pessoa trai alguém, cara, trair é um conceito muito social de trair. Para mim, hoje, na minha cabeça, na verdade, é o seguinte, cara, você fez um mau uso, na minha opinião, da sua liberdade, mas você tinha esse direito. Eu não compactuo desse. Estava combinado entre nós você ter um outro tipo de relacionamento? Não. Então, cara, simplesmente, vai doer, vou chorar, porque eu amava, porque eu gostava, mas não faz parte. Agora, beleza, você usou da sua liberdade. Eu não uso a minha liberdade assim. Entende? Então, daí, isso me deixa confortável para me dizer o seguinte, você não tem obrigações comigo. Nós temos um acordo, vamos lá, vamos caminhar juntos, vamos. Agora, a partir do momento que seu comportamento me faz mal de alguma maneira, eu não me sinto mal, aquilo está ferindo a minha paz, olha, sinto muito, né? Vamos lá, vamos tomar, cada um toma o seu caminho, eu acho que é melhor, isso me deixa confortável. Por que eu estou te perguntando isso? A gente até tem que ir para o intervalo, mas só para deixar claro para o público aonde eu quero chegar. O final do ano está aí, está iniciando um novo ano, né? Eu quero até falar um pouco mais sobre isso depois do intervalo. Mas como é que a gente vai entrar esse novo ano? Entende? Assim, e quando eu não posso estar longe dessas pessoas que têm comportamentos que são contagiosos? Como é que eu me blindo? Assim, o que eu penso, Kelvin, é que o simples fato da gente ter consciência já muda muita coisa. Porque eu, particularmente, não parava para pensar sobre essas coisas. Eu não entendia, eu não sentia a influência disso
para mim, esse contágio ruim. Eu só fui perceber isso quando já estava muito avançado, quando já tinha me feito muito mal. Então, o que a gente pode para 2018? Com quem eu me relaciono? Como eu me relaciono? O que eu permito que me alcance? E até que ponto eu posso me blindar e falar, não, isso, como você falou, isso não é meu. Não tenho que carregar, porque não é meu. Até os próprios julgamentos das pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes eu carreguei julgamentos de outros e abri mão até de ser quem eu era, por medo desses julgamentos. Então, tudo isso é contágio social. É contágio social. Né? Você abre mão de ser você mesmo, abre mão da sua liberdade, como você colocou aqui. Uma liberdade que não é uma liberdade que iria ferir ninguém. Era simplesmente o direito de ser eu. E quantas vezes a gente passou por isso ao longo da nossa vida? Então, trazer só esse debate para que haja essa consciência, pelo menos. Né? O que está chegando até mim que está favorecendo e o que não? Posso só adiantar a resposta antes do intervalo? Claro. A resposta é gerenciamento do contágio social. É uma maneira de você administrar aqueles que podem entrar nas suas redes, aquele que você quer manter e aqueles de quem você quer se afastar. Gerenciamento de contágio social. Construa redes sociais parecidas com os seus objetivos por segmento, por pilar, vamos dizer assim. Então, uma vez que você sabe o que você quer nos seus como objetivos, do tipo, em relação à minha saúde eu quero isso, em relação ao meu lazer eu quero isso, em relação à minha profissão eu quero isso, em relação à minha família eu quero isso, em relação a minhas finanças, ao meu patrimônio eu quero isso. Beleza. Tudo isso que você tem, isso que você estabeleceu, que você quer, blinda isso. Blinda, do tipo, isso aqui é inegociável. Quer um exemplo rápido? A gente tem tempo? Temos. Vou pegar um que é muito comum. Saúde. Hoje é comum nós olharmos para a pessoa e pessoas criarem bons hábitos alimentares. A pessoa vai no nutricionista, a pessoa depois que vai no nutricionista ela compra alimentos caros, ela investe em atividades físicas. Tudo isso ela faz. E aí, depois de fazer isso tudo, eu acredito assim que não é inteligente eu fazer isso tudo e estar num grupo em que eu sou influenciado por eles. Não é o problema no grupo. Se eu tiver isso blindado, beleza, eu vou lá no meu grupo. Agora, se esse meu grupo tá me influenciando do tipo, porra, vamos ali beber e tal, não sei o que lá, e eu vou lá, bebo, e aí fico até 6 horas da manhã, aí no outro dia eu não consigo ir pra academia, aí me dá muita sede e vontade de comer doce, eu vou lá, me acabo no suco com açúcar e como doce. Não é nada inteligente isso. Sim. Essa rede social está me atrapalhando. Por quê? Porque eu não consigo blindar. Então, existem maneiras de eu simplesmente gerenciar isso de maneira que eu construa a minha rede social muito parecida com o meu objetivo nessa área. Me aproximar de pessoas, por exemplo, que têm esse mesmo objetivo, que têm esses mesmos hábitos. Porque senão é jogar dinheiro no lixo. Eu vou lá, pago 500, 600, 800 reais numa consulta, como existe por aí, com bons profissionais da nutrição. Ele me passa uma receita que me custa caríssimo também para eu fazer uma receita dessa durante 3 meses, que é mais ou menos um acompanhamento que o nutricionista pede. Aí eu gasto uma nota com isso, aí gasto uma nota com atividade física, para depois, num final de semana, eu jogar isso tudo numa lata de lixo. Não faz sentido, não é nada inteligente um negócio desse. E o pior, eu não atinjo os meus objetivos. Eu estou falando aqui só de saúde. Imagina os outros, né? Imagina aquela poupança que você quer fazer, os investimentos que você quer fazer, a transição de carreira que você quer fazer, a sua família que você quer proteger. Eu tenho um outro exemplo, esse exemplo concreto, claro que eu não vou citar nomes aqui, mas de uma pessoa que estava com um casamento muito ruim, mas ele tinha vontade de salvar o casamento. Por quê? Por conta dos filhos e tudo. E ele sabia que ele não tinha feito tudo ainda que ele podia fazer.
Amava a mulher, amava os filhos, queria manter. Mas tinha uma situação ali que, em tese, estava insustentável. Mas ele percebeu o seguinte, não, existem mais coisas que eu posso fazer. Ponto. Colegas dele, alguns já divorciados, outros solteirões de carteirinha, simplesmente falaram, cara, deixa de ser bobo. Pô, aí, ó, hoje vai ter uma festa massa lá no Bamboa. Bora? Né? Eita! E, cara, não, ó, mulher é tudo assim, cara, deixa de ser bobo. Ó, você tá passando o que eu passei com a minha esposa. E, ó, hoje eu sou muito mais feliz. Olha o tipo de influência que estão botando na cabeça desse cara. Quando, na verdade, nele ainda havia a vontade de melhorar. Não, cara, eu acho que vale a pena, eu ainda não fiz tudo, ela também quer, são alguns desencontros, a gente pode ler livros, a gente pode fazer terapia, a gente pode fazer... Tem muita coisa que a gente não fez, mas a influência vai tirando. Se esse camarada faz uma ferramenta, e eu fiz com ele, do gerenciamento do contágio social, é outra coisa, e ele vai conseguir... Porque é um objetivo dele, estou partindo do pressuposto que é algo que a pessoa quer. Então, ele vai conseguir gerenciar. E esse gerenciamento não é o seguinte, não sou mais seu amigo. Não é isso. É eu simplesmente blindar aquilo que eu quero. Uma vez que eu blindei o que eu quero, eu mantenho uma espacialidade, uma temporalidade daquilo que é uma influência ruim para mim. Ponto final. E vou resolver aquilo que é bom. Afinal de contas, eu estou percebendo que o outro está sendo uma influência negativa para aquilo que eu realmente quero. É mais Muito ou menos legal. isso. E aí eu só lembro daquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, né? Que eu digo quem tu és. Exatamente. Né? Que nossos pais já falaram isso pra gente tantas vezes. Muito. Né? Vamos pro nosso intervalo, a gente volta daqui a pouquinho nesse debate aí incrível sobre conexões, o poder das conexões. Poder das conexões e contágio social. No contágio social. Eu posso ser bem mais, o melhor pra você. Não me deixe só e tente entender que o que quero vai além da compreensão. Não dá pra expressar tanta imensidão. Então vem, não pensa não, somos um todo, mesmo corpo, mesmo coração. Você é melhor que qualquer sonho, é coisa de oração, me deu nó. É impossível imaginar que já vivi tanto tempo assim, sem sua companhia que preenche um espaço em mim. Metade da minha alma é você, a luz que a escuridão não consegue ver. É coisa de outra vida, parece que é minha missão. Te ver feliz, pra mim é uma obrigação. É só me dar uma chance que eu vou mostrar toda a magia que está para começar. Então me deixa ser seu, que eu te dou o melhor de mim. Então me deixa ser seu, que eu te dou o melhor de mim. Então me deixa ser seu, que eu te dou o melhor de mim. Que eu te dou o melhor de mim. Que eu te dou o melhor de mim. O melhor de mim. Uau, nossa, essa não é sua não. É minha. Jura? É. Caramba, lembrou, sabe quem? Vanderly.
Eu sou fã. Nossa, eu sou louca por ele. Aquela Esperando Aviões, eu amo. Essa música é maravilhosa. É linda demais. Tem uma outra dele também que eu não lembro agora qual é, que eu sou apaixonada. Tem um monte. É, ele é muito bom. Nossa, muito legal. Obrigado. Reflexiva, né? Assim, a letra interessante forte. também é o nível de envolvimento dele com a música, né? Quando tá tocando assim, parece que tá sentindo. Eu fico imaginando assim, cara, o que tá passando na cabeça dele aí? Porque tu fecha o olho, cara, parece que tá vendo um monte de coisa e totalmente envolvido com a música. Obrigado. Eu acho que é outra Interessante. vibe, assim. Eu acho que a gente vai para outro universo, É, mais paralelo, né? De coração. É o que a gente chama, pelo menos, nessa questão do desenvolvimento pessoal, da melhoria de performance, de estado flow. É, o estado é. flow. Eu entro naquele, cara, o mundo, não sei o que está acontecendo aqui. É um nível de concentração incrível, de envolvimento com a atividade. Né? Com certeza. Linda demais, Ana, parabéns. Obrigado. Nossa, que letra forte. É. Manda depois pra mim. Pode deixar, vai ser gravado no DVD. Oba! Então vamos lá. Kel, você vai aplicar uma ferramenta, não é isso? Pra Isso. gente Aham. medir o gerenciamento, como é que é? Isso. Essa ferramenta específica, ela não tem um nome, mas a gente pode chamar de gerenciamento do contágio social, Tá. que é interessante isso, é um nome. Tá. Né? E parece que diz muita coisa Sim. já diz tudo. E dentro daquilo que você nos propôs antes do intervalo. Bem, a gente pode já partir direto para a ferramenta? Podemos, senão não vai dar tempo. O pressuposto dessa ferramenta, como eu já havia dito antes, é o seguinte: o que você quer, né? E a gente define o que a gente quer traçando um objetivo. Sim. Né? Essa ferramenta, ela é um tanto complexa, mas nós vamos fazer uma versão resumida dela Tá. em razão do tempo. Pode bom, ser? claro. E a gente começa pelo seguinte: eu preciso saber de um objetivo geral de vida seu. Poderia dizer que eu quero transformar vidas a partir do convívio, né, com essas pessoas, mas eu vou especificar, eu quero ser conhecida como uma educadora. Quer ser conhecida como uma educadora. Beleza. É um objetivo e nós precisamos blindar esse objetivo. Dentro dos limites aqui da nossa ferramenta e do nosso tempo também, nós vamos fazer o seguinte. Para nós potencializarmos as suas ações, os seus comportamentos, os seus sentimentos, o seu grau de envolvimento com esse seu objetivo, ser conhecida como uma educadora, nós vamos ver o seguinte: hoje, ao seu lado, próximas a você, quem é que pode te ajudar nesse objetivo, quem é que já está te ajudando, nós vamos mapear isso, e quem, ao contrário, pode estar influenciando negativamente. Essa influência negativa pode ser de diversas formas. Pode ser desde, Kalina, vamos ali comigo hoje, porque vai ter uma festinha, aí você sabe que amanhã você tem que estudar para alguma coisa, você tem uma entrevista e tal, você vai, chega 3 horas da manhã, amanhã você está super cansada, perde o horário, ou simplesmente não está disposta para ler aquele material, fazer aquele tipo de estudo. Ou seja, influenciou negativamente. Então, é esse tipo de gerenciamento que nós vamos fazer. Ótimo. Objetivo geral de vida, ser conhecida como uma educadora. Para isso, agora, nós vamos usar uma ferramenta muito conhecida no mundo do coach, que é a roda da vida. Muito conhecida. Aqui nós chamamos de mapa de avaliação, de autoavaliação sistêmica. E aí, para economizarmos tempo também, ela está sendo transmitida aí? Sim. Não, pode colocar a ferramenta, meninos, no vídeo. Isso, essa mesma. Será certo? que consegue ampliar para o público conseguir enxergar? Não, né? Tá então bom. tá ótimo. Nós vamos ali para aquela rodinha agora. Né? E para economia de tempo, nós vamos fazer o seguinte: eu quero que você só me dê uma nota atual, por exemplo, da tua satisfação com a tua vida espiritual hoje. Hoje, 7 ou 8, estou na dúvida. 7 ou 8? 7. 7. Eu já ia falar, na dúvida eu prefiro colocar uma nota Pra baixa. baixo. Por quê? Porque eu vejo o seguinte: hoje eu me movo pelo tanto que eu preciso melhorar ainda. Tá. Né? Então eu falo, cara, eu vou botar 7 aqui porque eu sei que eu preciso melhorar mais. Tá. Isso é uma ressignificação que eu fiz para mim. Tá. Beleza. 7. Nós vamos agora para o saúde, certo? Em termos de saúde, como que você se considera hoje? 6. 6. Preciso melhorar muito. Seu financeiro, o seu grau de satisfação. Não é assim, se eu tenho 1 milhão eu estou satisfeito, se eu tenho 10 mil... Não, eu tenho... 6. O seu profissional atual. 8. 8.
E o seu emocional? O quanto você está satisfeita com com o seu gerenciamento das próprias emoções? Eita, que pergunta difícil de responder. 7, eu não sei se eu dou 7, se é menos. Vamos pro menos, então? 6, dentro então. daquilo aí? Porque eu pensei, cara, eu tenho muita coisa para melhorar Isso. ainda, e isso nos move. 6. Beleza. Isso é muito mais para uma gestão do nosso tempo aqui, Tá. porque eu deveria fazer tudo, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas notas da Kalina. Então, 7 com 6, 13, com 6, 19, com 8, 27, com 6, 35. Tá certo? A partir daqui, eu tenho uma nota 35. Nós vamos escolher uma determinada rede social dela, qualquer. Dentro dessa sua rede social, você vai me falar mais 4 pessoas. Dentro dessa rede, que nós vamos trabalhar. Dessas 4 pessoas, você vai me dar essas mesmas notas. Aliás, você vai me dar as mesmas notas. Você vai me dar notas acerca desses mesmos critérios. Depois nós vamos somá-los, somar a de todos e fazer uma média. Tá. Essa média nós vamos comparar com a sua. Tá. Por que isso? Porque nas redes sociais, ou alguém está puxando a gente, ou nossa rede está puxando a gente para cima, ou ela está nos puxando para baixo. Tá. É difícil um equilíbrio nisso. Então Tá. vamos lá. Escolha uma rede social sua a ser trabalhada. Familiar. Familiar. Ótimo. Dentro da sua rede familiar, eu quero que você fale 4 pessoas, não precisa citar o nome, se você não quiser, pode ser pseudonomes, e nós vamos fazer a mesma avaliação em relação a essas pessoas. Tá. Pode ser? Pode. Vai me falando o nome, só mantenha o gênero. Tá. Se é Patrícia, fala Joana ou Tá Maria. bom. Tá Tá, bom? Maria, vamos lá. Maria, vamos lá. Então, em relação a Maria, para eu manter a ordem aqui, segundo a sua percepção, que nota ao pilar espiritual você daria para Maria? 5. 5. Então vamos lá, Maria, 5. Em relação à saúde da Maria, que nota você daria, segundo a sua percepção? 9. 9. Ótimo. Em relação ao financeiro da Maria? 9. 9. Em relação ao profissional da Maria? 5. 5. E em relação ao emocional da Maria? 5. 5. Beleza. Mais uma pessoa. Tá. João. João. Mesma coisa. O espiritual do João? 8. 8. A saúde do João? 8. 8. O financeiro do João? 7. 7. O profissional do João? 6. 6. E o emocional do João? 8. 8. Mais uma pessoa. Carla. Carla. O espiritual da Carla? 7. 7. A saúde da Carla? 6. 6. O financeiro da Carla? 8. 8. O profissional da Carla? 8. 8. E o emocional da Carla? 7. 7. Mais uma pessoa. Vixe, essa quarta eu tô na dúvida. De preferência as que estão mais próximas a mim, certo? Não, na verdade, com essas 3 já dá pra gente Tá. ter uma noção. Então, o que eu vou fazer agora? Vou somar da Maria, 5 com 9, 14, com 5, 19, 24, 24 com 9, 33. 33. A do João, 8 com 8, 16, com 8, 24, com 6, 30, com 7, 37. E a da Carla, 7 com 6, 13, com 7, 20, com 8, 28, com mais 8, 34. Ótimo. Somada essas 3, vai dar 33, vai dar aqui, ó, 10, com 4, 14, vai 1, 4, 7, com 3, 10. 104 dividido por 3 vai dar uns 33, 34. Vamos fazer rapidinho aqui. Só para a gente pegar. 104 dividido por 3 é igual a 34,6. 34,6.
essa é a nota média dessas 3 pessoas que, de certa forma, te influenciam na sua rede, te influenciam. Tá. A sua nota foi 35. Engraçado, Estamos né? próximos. Beleza, estamos próximos. Agora é o seguinte, aqui que vem o pulo do gato da rede, da gestão das redes sociais. Aham. Veja, lá no Poder das Conexões, eu trouxe uma metáfora do foguete. Você lembra do foguete? Lembro. Achei fantástico. Eu pedi para as pessoas imaginarem um foguete. Todo mundo tem uma representação do que é um foguete, aquele cenário, sabe, quase que pirotécnico que a NASA preparava quando ela queria lançar uma missão, seja para Marte, seja para a Estação Internacional Espacial, enfim. Aquele aparato lindo que tem em Cabo Canaveral. Um foguete. Nas condições normais de temperatura e pressão, tudo contribui para que o foguete fique aonde? Parado. No solo. Desde as leis da natureza, gravidade, a gravidade nada mais é do que uma força que vai atrair ou comandar o movimento dos objetos. No caso, para baixo. Inércia, a lei da inércia, uma lei de Newton famosa, que diz que o corpo tende a permanecer parado até que uma força faça com que ele se desloque. Além disso, o peso de todo aquele aparato, de toda aquela ferramenta, né? Então tudo contribui para ele ficar parado. Por outro lado, se ele quer decolar, eu preciso de uma comunhão agora de esforços para fazer com que ele suba. Porque até então eu tenho uma comunhão de forças que vai fazer com que ele fique ali, do jeito que está, na zona de conforto dele. Já a comunhão de esforços que eu preciso, na verdade, é uma contraforça para eu romper a inércia, romper a gravidade e fazer com que esse foguete saia da zona de conforto dele e entre numa velocidade constante que o faça romper a atmosfera e entrar numa velocidade X no vácuo do espaço. Para isso, o que eu preciso gerar? Força. Força, energia. A energia que vai tirar esse foguete aqui é combustível, que vai gerar combustão e etc. Tá, o que essa metáfora tem a ver com o que a gente está fazendo o seguinte, o que a gente está gerindo aqui? Nas redes sociais, a minha rede social, ela é uma comunhão de forças que me puxa para baixo, ou seja, me mantém nesse campo gravitacional, me deixando na zona de conforto, tudo como está, ou ela é, na verdade, uma comunhão de forças ou de esforços que me ajuda a romper essa gravidade, sair da minha zona de conforto, ir para outros patamares? Como que é? Se eu partir do pressuposto da sua aqui, ela é uma comunhão de forças que, na verdade, tá te mantendo, sabe? Claro, nós estamos falando de médias, tá? Porque eu vi que uma das pessoas aqui, né, por exemplo, deu 37. O João deu 37, né? O espiritual do João bom, a saúde boa, o emocional do João bom, né? Tudo são notas 8. Então, como que eu vou gerir isso daqui agora? Você que quer ser uma educadora conhecida, no que o João pode te ajudar? Ou no que essas outras pessoas especificamente têm para te ajudar? Ou no que elas estão te atrapalhando? Isso, na verdade, é uma percepção sua agora. Você precisa gerir isso. A partir do momento que eu tenho esse mapa, eu posso agora tomar ações, que no coaching nós chamamos de plano de ação, para eu começar a gerenciar isso. Nessa rede social, de quem eu preciso me aproximar mais, de acordo com os meus objetivos, no que o João pode me ajudar, ou no que o João está me atrapalhando e me puxando, porque embora ele tenha tido uma nota boa, pode ser que naquela sua questão específica para o seu pilar, ele pode ser uma pessoa que está te influenciando negativamente. Não sei, você quem sabe disso. Por quê? Porque a questão de ser conhecida como uma educadora, isso envolve muito o seu profissional. Sim. Beleza. Será que o profissional do João tá bom e ele pode te ajudar nisso? O emocional dele é muito bom. Será que o emocional dele pode te ajudar? E aí eu vou fazendo esse gerenciamento. Mas o mais importante disso agora é o plano de ação. O que eu posso fazer para melhorar essa minha rede social? De quem eu posso me aproximar? De quem eu devo manter perto de mim?
De quem eu devo me afastar, porque está me influenciando negativamente. Então, é um conjunto de ações que eu vou tomando, montando esse plano de ação, dizendo o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer, que recursos que eu tenho para eu fazer aquilo, sabe? Eu vou falar aqui, particularmente, que eu, num determinado momento, eu precisei me afastar de pessoas queridíssimas minhas, mas que para os meus objetivos, elas não estavam me influenciando positivamente. Elas sequer sabiam que estavam me influenciando. Eu que percebi. Eu falei, cara, eu preciso manter agora uma espacialidade, ou seja, eu preciso manter uma certa distância, e uma temporalidade, é um tempo. Você sabe por que é um tempo? Porque eu preciso primeiro me fortalecer para depois ajudá-lo também. E aí eu vou criar condições em mim, uma vez que eu vou estar blindado, para agora eu poder chegar lá para ele e falar assim, cara, vem comigo, ó. Eu chamo isso de terapia do avião. Sabe por quê? Não. Porque em caso de despressurização, máscaras cairão, coloque a sua primeiro e depois você ajuda crianças e idosos. Ou seja, por que crianças e idosos? Porque eles são vulneráveis, Sim, não é? sim. O meu amigo aqui, no caso, seja amigo, parente, seja lá quem for, uma vez que eu estou nessa vibe de desenvolvimento pessoal, eu posso perceber que ele é só um vulnerável. Às vezes ele nem sabe que ele está nessa situação. E aí eu gosto de me utilizar nessa mesma temática de uma palavra bíblica, né? Do próprio Jesus, que diz o seguinte, pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no buraco? Então, primeiro eu preciso me tratar, preciso me ver, preciso colocar a minha máscara. Porque senão, cara, vocês estão cego quanto ele. Se eu já estava, não era o caso, mas se eu já estava sendo influenciado, por exemplo, por uma droga, e eu falo, cara, eu preciso sair dessa. Aí eu falo, não, vamos com ele, continuo saindo com ele, eu também estou vulnerável, eu também sou cego ainda. Sim. Eu estou na mesma situação dele, o avião se despressurizou. Eu vou ajudá-lo sem antes colocar minha máscara, sem antes me renovar, sem antes me fortalecer. Cara, na primeira oportunidade que ele me oferecer alguma coisa, estou vulnerável, eu vou aceitar também. Então eu preciso temporalidade e espacialidade. Vou me fortalecendo, vou me respirando, boto a minha máscara e depois, cara, vamos comigo. Pô, você me abandonou. Cara, não abandonei, sou amigo, eu te amo e tudo, mas eu preciso do meu tempo agora, dos meus objetivos. Porque se eu não me ajudar, quem é que vai me ajudar? Sim. Quem é que vai estar comigo? Quem é que vai dar mão para mim? Eu estou me preparando para fazer isso. Eu tenho pessoas que eu amo, pessoas de criança, de infância, que às vezes cobram minha presença. Até dentro da minha família há isso, sabe? Mas eu preciso me fortalecer para eu poder ajudá-los, isso. E hoje a minha família vê, tipo assim, o Kelvio de 2, 3 anos atrás e o Kelvio hoje. Minha mãe vê isso, meu pai vê isso, meu pai estava no Conexões Harmônicas. Na verdade, eu quero fazer assim também eu nunca fui um mau filho, pelo menos meu pai e minha mãe sempre deram testemunho disso, né? Mas de certa forma, eu sei onde eu falhava. Exemplo, eu moro sozinho, já não moro mais com os meus pais, mas às vezes eu abria mão de um final de semana com meu pai porque algum amigo me chamava para um churrasco, para o clube, para andar de lancha e tal. Só que aí eu percebi, depois que eu fiz todo um mapeamento e vi as coisas que realmente eram importantes para mim, e dentro desses objetivos, a gente pulou alguns, né? Porque eu falei assim, vamos dar só um objetivo geral de vida, mas também temos os objetivos por pilares. Dentro desses objetivos por pilares, eu falei assim, cara, eu quero estreitar o meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe, isso é muito importante para mim. Uma vez que eu faço isso, que eu quero estreitá-lo, isso é um objetivo meu, eu preciso começar a gerenciar aquelas pessoas, justamente aquelas pessoas que também são amigos, mas que justo no final de semana que era para eu estar com meus pais, me chamavam para andar de lancha, para estar no clube, para estar não sei o que lá. Eu falei, cara, não, velho. Por quê? Porque agora eu blindei. Não, o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, eu preciso alimentá-lo. Eles são importantes para mim. Eu não quero jamais me arrepender no dia que eles faltarem para mim, de eu falar assim, puta merda, cadê aquela flor que eu não mandei para minha mãe? Independentemente se era aniversário, se era dia das mães, se era um dia comum. Eu não quero passar por isso. Você sabe por quê? Porque eu tenho amigos que hoje já não tem o pai, já não tem a mãe, e já me deram um testemunho. Falou assim, uma vez um amigo me viu abraçando meu pai e ele falou assim, cara, tudo que eu queria
era ter meu pai hoje para dar esse mesmo abraço que você está dando. E aí eu falei assim, essas coisas foram somando, por dentro aqui eu estou emocionado, mas estou segurando. Aí eu falei, cara, eu não quero perder essa oportunidade. Não vou esperar para eu me arrepender quando eu vir meu pai no túmulo, e eu sei que pela ordem natural das coisas isso um dia vai acontecer, pela ordem natural. Eu posso ir primeiro, mas pela ordem natural das coisas é ele. Mas cara, eu prefiro dar flores para minha mãe em vida Claro, do que levar flor para ela no túmulo. claro, claro, com certeza. É isso. Nossa, que é muito legal. E essa metáfora do foguete é fantástica, né? Porque se a gente parar para analisar, realmente é isso. Tem muito mais coisas colaborando para a gente não decolar, para a gente não alcançar aquele objetivo grandão que a gente tem, do que favorecem. Por isso que é tão difícil conquistar algumas coisas. Porque você tem que ter uma força motriz muito maior, né? Despender ali muito mais energia para chegar naquele objetivo maior. As coisas elas não acontecem naturalmente. Se a gente for aguardar, né? Ficar igual, como é que é? Deixa a vida me levar, que é o Martinho da Vila. Se a gente for fazer igual o Martinho da Vila, a gente não vai chegar. Né? Porque é o Martinho da Vila? Zeca Pagodinho. Confundi. Deixa a vida me levar, não dá, né? Não dá. Eu também acho que não. A melhor coisa é saber que eu posso estar no controle da minha vida. Só que o que acontece, o que nós temos visto, é que a grande massa terceirizou esse controle. Já não tem controle da vida. Entregou o controle para o governo, entregou o controle para os amigos, entregou esse controle... Cara, eu preciso estar no controle da minha vida, eu preciso estar no controle das minhas emoções, das minhas atividades, dos meus objetivos. Ninguém vai alcançar as minhas metas, meus objetivos por mim. Né? E aí eu tenho a opção de ser o timoneiro do meu barco, o piloto do meu avião, sabe? E não simplesmente deixa a vida me levar. E aliás, tem uma do Lobão também, né? Que é do Lobão, é do Cazuza... Deixa eu me lembrar. Tá, ela vai aparecer aqui já já. Gente, a gente está caminhando para o finalzinho já. E final mesmo, porque é final de ano. Hoje é o último programa. Mas acredito que nós fizemos tantas reflexões ao longo desse ano. Foram tantas conversas fortalecedoras, esclarecedoras, educadoras, né? E que fazem a gente repensar um pouquinho. E como eu falei no início, só da gente ter a consciência, né? Porque é muito ruim você andar no escuro, você fazer as coisas no automático, você deixar a vida levar, você fazer porque o outro fez, você não parar para fazer esse questionamento. O porquê? Como? Para onde? Minha bússola está me guiando para onde? Eu estou indo em direção àquilo que realmente eu gostaria? Os meus relacionamentos estão me ajudando a chegar no meu objetivo? Eu espero, pessoal, que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho, pelo menos, sabe assim, que faça você se mover em direção ao seu objetivo. Não precisa ser uma grande realização. Ser feliz é uma grande realização e é uma decisão. Né? No programa passado, a Sueli colocou de forma muito legal que é ser feliz apesar da dor, ser feliz apesar da dificuldade, ser feliz com dor, com dificuldade, com o que está acontecendo, mas sempre ser feliz, tomar essa decisão, é uma decisão. E eu fico extremamente feliz, grata, meu coração é cheio de amor e de alegria por estar aqui todas as quartas-feiras, compartilhando coisas com vocês, recebendo muito, sabe, Kelvin, como eu tenho aprendido esse ao longo de 1 ano e meio de programa Gente pelo Caminho. Fico extremamente grata, extremamente feliz. Desejo, gente, realmente de todo o coração que esse final de ano seja um final de ano de reflexão, de autoavaliação, mas não uma autoavaliação, meninos, que faz a gente se entristecer. Que às vezes a nossa autoavaliação, nossas reflexões, elas vêm muito recheadas de culpa. Né? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Mas liberar um pouquinho essa parte da culpa e simplesmente ter aí um indicador de como pode ser diferente, como pode ser melhor, como é que eu posso fazer
Não é isso? Com Isso. certeza. Que os nossos erros, ou sei lá, os nossos desvios de rota, eles devem significar para a gente simplesmente um indicador, como se fosse a placa na autoestrada. Né? Na autoestrada tem, né? Tudo acaba sendo aprendizado também, né? Tudo é aprendizado. O Rani Rico teve aqui quarta-feira passada. Ah, que legal, Rani. E ele trouxe outra metáfora muito legal também, que foi a do avião. E eu fiquei surpresa com o que ele falou, porque eu não sabia. Disse que o avião, ele tem um objetivo grande lá, que é chegar, sei lá, em Cuiabá. Sai de Brasília, Cuiabá. Mas ele anda quase todo o tempo fora da rota. Aham. Ele erra muito mais do que acerta. Por quê? Se ele descrevesse uma rota, aquela que foi desenhada para ele, quando ele decolou, ele poderia se colidir com outra nave, aeronave. Ele poderia entrar numa nuvem muito pesada, pegar uma turbulência muito alta. Então, ele está o tempo inteiro desviando, o tempo inteiro errando, vamos assim dizer, mas com o objetivo maior de alcançar, de chegar na outra cidade, de chegar da melhor maneira. E chegar na melhor maneira significa, às vezes, desviar da rota. Fazer, né, caminhos alternativos. Mas com o tempo inteiro de olho na bússola. Peraí, sair um pouquinho para a direita, tem que voltar o tempo inteiro. Eu acho que a nossa vida é assim. Você falou há pouquinho, Kelvin, da gente ter controle. E eu acho que isso é o desejo de todo ser humano. Só que é muito difícil ter controle quando a dificuldade bate na porta. Porque as coisas saem do controle. É muito fácil navegar em mares calmos que eu consigo ir na minha rota certinha, que foi desenhada, que foi traçada. No coach a gente fala muito de planejamento. Né? Só que o planejamento ele foge, ele tem que ter flexibilidade. Porque acontecem coisas no percurso que a gente não contava, que a gente não esperava. E essas coisas é que fazem um dos grandes aprendizados que eu tive esse final de ano. Eu vivi muitas coisas difíceis esse ano. Mas um dos maiores aprendizados nesse final de ano é sempre parar para observar o ganho que eu tive daquela dificuldade. Com certeza. Né? O ganho que eu retirei. Tudo tem ganho. Tudo tem um ganho. É a pior coisa que acontece na vida da gente. Tem ganho. A gente pode acreditar que não, mas tem. Tem, certamente. No mínimo, um aprendizado para uma próxima vez eu estar preparada emocionalmente. Como diz a Juliana Guedes, que é uma coach de produtividade que também veio aqui, que eu adorei a metáfora dela. Ela falou que tudo é músculo. Tudo é músculo? É. Ou seja, pode ser treinado? Tudo. Ser... O nosso emocional é músculo. Uhum. A nossa capacidade de resiliência é músculo. É você treinar, se submeter, entender que aquela situação aconteceu e falar, não, peraí, como é que eu vou me fortalecer? Como é que eu vou fortalecer o meu músculo? Né? E meu pai falava assim, meninos, eu vou demorar um pouquinho, porque hoje é o último programa, vocês não fiquem bravos comigo, não. Finalizando minha reflexão, eles já estão me olhando os bravos já. Meu pai falava o seguinte, o menino da roça, ele anda descalço, né? E não sente, porque a sola do pé engrossou. E o menino da cidade, quando vai para a roça, não aguenta andar nem 5 minutos, que machuca o pé, né? E quando a gente aprende a engrossar a sola do pé, a gente pisa naquele mesmo espinho uma segunda vez e não dói tanto. Pisa na pedra e a pedra não fura, não machuca. Por isso que ela falou que tudo é músculo. O nosso emocional também é músculo. A gente passa pela dificuldade, às vezes a gente se desespera, às vezes a gente chora, às vezes a gente sofre. Mas a gente aprende e fortalece o nosso músculo emocional para uma próxima. Então essa é a minha reflexão de final de ano. Eu gostaria que vocês também deixassem um recadinho para o nosso público. E, gente, nós voltamos na segunda semana de janeiro de 2018, com muita novidade, com muita coisa boa. Agradeço de todo o meu coração a audiência de vocês, o carinho e o tanto que vocês nos fortaleceram nesse tempo, acompanhando a gente aqui no Gente Pelo Caminho. Kel, deixa um recadinho. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer. Foi uma satisfação enorme, incrível, inenarrável, indizível estar aqui mais uma vez. Espero sempre trazer novas contribuições. Espero estar aqui também mais vezes no próximo ano.
Desejo já boas festas, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um ano novo em que seus planos de fato saiam do papel, saiam da sua mente e venham para a execução. Eu costumo dizer que uma decisão sem uma ação é igual uma piscina sem água, é um perfume sem cheiro, não vale nada. Não vale nada. Você imagina você comprar um perfume porque quando você não cheira nada, só tem o nome de perfume. Assim são aquelas nossas promessas que fazemos em fim e início de ano e passam 365 dias e nós não tomamos uma ação concreta para executar aquele plano. Ou quando tomamos algumas e desistimos no meio, né? Então, reflita sobre isso. O quanto de fato está te custando não atingir aquilo que você se propôs? O quanto está te custando permanecer do mesmo jeito? Aquilo que você quer mudar. Reflita sobre isso, o quanto está te custando. Você sabe por que eu faço essa pergunta? Porque no dia que você sofrer uma dor realmente incrível, você muda. Eu conheço uma historiazinha que vai me levar 40 segundos só. O cara estava passando indo para a padaria, ele viu um cachorrinho e o cachorrinho ficava caim, 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 caim. Aí ele passou uma vez tal, e esse cachorrinho estava com um rapaz de rua. No segundo dia ele passou de novo lá e o cachorrinho caim, caim, caim. No terceiro dia a mesma coisa, aí o cara não aguentou, chegou e falou pro morador de rua, falou, mas rapaz, o cachorro tá chorando já é o terceiro dia que eu passo aqui, por quê? Ele falou, não liga não, é porque, tá vendo onde ele está sentado? Eu falei assim, então tem uma taxinha ali. E aí essa taxinha fica incomodando ele, fica machucando. Eu falei, mas rapaz, mas por que você não tira ele dali? Não tiro não. No dia que doeu o suficiente, ele sai dali. Então é isso, às vezes a gente precisa de uma coisa. Aliás, precisar a gente não precisa. E eu espero que você também não sofra essa dor o suficiente para começar a mudar. Mas você pode simplesmente começar a associar, não sofrer, mas associa uma dor a permanecer do jeito que está. E associa um extremo prazer à mudança. Aquilo que você quer. Começa a mentalizar, fazer ensaios mentais daquilo que você quer, da mudança, associando o maior prazer que você tiver naquilo. E associa, não precisa sofrer não, mas associa uma dor a não mudar, ao seu estado atual. Fala, cara, eu não quero mais isso porque está me custando isso, e eu vou mudar, que eu quero ver se você não vai conseguir realmente promover as mudanças que você quer. Muito legal. É isso. Alain. Depois de uma reflexão dessa, né? Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a Santa Carolina pela oportunidade, por esse programa. 2017 foi realmente um ano de muito aprendizado, de muito crescimento mesmo, pessoal, profissional, e esse amadurecimento, ele se reflete também nas músicas que eu faço e que realmente eu pretendo atingir um grande número de pessoas, né? Aquilo que a gente conversou, né? Tentar contagiar através de conteúdo também. E eu desejo um 2018 repleto de alegrias, repleto de muitas boas realizações mesmo. E eu acho que a gente tem que reforçar essa questão da decisão, né? Todas as coisas acontecem a partir do momento que você decide, que você se dedica, que você se organiza para realmente mudar, né? E eu acho que isso foi algo que eu vivi assim na pele. Em 2017 passei por coisas assim muito difíceis, da dor, só que na dor eu vi realmente o aprendizado e agora eu quero ajudar os outros a aprenderem também com isso. Então, eu desejo pra vocês tudo de bom e muito obrigado. Valeu. Pode cantar pra gente então, pra gente encerrar com chave de ouro esse ano de 2017. Vamos lá, só deixa eu tirar esse capo. Com uma música bem linda. Pessoal, até 2018. Alain encerrando aí pra gente. Obrigado, Kelvin, por ter vindo. Valeu, obrigado pelo convite mais uma vez. Tá na hora de cantar e mostrar o que quero dizer. Esse sentimento incontrolável causado por você, e que não é novidade pra alguém que me conhece. Você já sabe, não precisa que eu confesse. Tá na hora de mostrar que há um caminho aqui, de esquecer todo o passado e viver nossa história sem fim. De querer mais que seu corpo, amar seu coração. Eu te desejo como um todo,
um amor sem dimensão. Vem ser uma só comigo, vamos viver nossa verdade, mostrar para todo mundo um amor de verdade, um amor de verdade. Yeah.